A palestra de hoje vai estar a cargo de Célia Musilli. Desde já agradeço pela sua presença, nossa convidada. Vou fazer uma breve apresentação sua, Célia. Jornalista, mestre em literatura pela Unicamp, cronista, poeta, autora dos livros Londrina, Puxa o Fio da Memória, editora Letra d'Água 2004, Sensível Desafio, poesia, editora Atrito Arte, e Todas as Mulheres em Mim, poesia, coleção Tríade, editoras Atrito Arte e CAM. Tem vasta produção bibliográfica em coletâneas, jornais e revistas literárias no Brasil e em Portugal. Atualmente é editora de cultura da Folha de Londrina e o principal, tem 2 filhos, os gêmeos Fernão e Gustavo. Com vocês a palestra de hoje com a Célia Musilli. Bom dia, eu queria agradecer primeiramente o convite da academia, é uma honra estar aqui com vocês. Agradecer especialmente ao professor Clodomiro Baumart, que me convidou. E eu escolhi como tema a pesquisa que foi tema do meu mestrado, que eu terminei em 2014. Por que eu escolhi? Eu escolhi porque a autora que eu estudei, que foi a Maura Lopes Cansado, ela praticamente era desconhecida no Brasil há alguns anos atrás. Ela, na verdade, ela teve um período em que ela ascendeu, como autora, quando ela lançou o livro Hospício é Deus. Quando eu vi o nome desse livro, na verdade, eu tive contato com a Maura a primeira vez num site de cultura. E esse título já me chamou muito a atenção, porque é uma coisa assim completamente inusitada. Esse livro foi lançado em 1965 pela editora José Olímpio, no Rio de Janeiro. E quem teve a iniciativa de fazer esse lançamento foi um editor do Jornal do Brasil na época, chamado Reinaldo Jardim. Ele conhecia a Maura e sabia que ela tinha escrito esse livro no hospício, porque a Maura, durante o período todo de vida dela, ela passou por 19 internamentos. Ela era considerada esquizofrênica. Mas a Maura, ela escreve dentro do hospício, na verdade, o Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro, o Dr. Gustavo Riedel, na época, no Engenho de Dentro, que era o bairro, que é o hospital onde a Nise da Silveira depois faz aquele trabalho maravilhoso, que gerou o Museu do Inconsciente, com os artistas que surgiram lá, a maioria pintores, Mas a Maura é contemporânea desse período. Hospício é Deus é considerado um livro de denúncia, porque ela conta as coisas que aconteciam dentro daquele hospital numa época em que as doenças mentais eram consideradas gravíssimas, ainda são, mas os tratamentos assim não eram muito humanos. E ela então faz a denúncia nesse diário, que é um diário, Hospício é Deus, que ela começa em 1959 e termina em 1960. Ela faz a denúncia dessas agruras que ela passa no internamento. Mas eu não queria estudar a Maura por sua doença. Eu quis estudar a Maura por sua obra. E aí o único caminho que eu tinha era ir pela linguagem, que afinal era a área de pesquisa a qual eu também estava me dedicando, na qual eu estava inserida, que foi no Instituto de Linguagem lá da Unicamp. Então, eu fiz um trabalho de levantamento da linguagem, e de valorização da obra dessa autora tão desconhecida, e que tem esse livro Hospício é Deus, que tem esse nome inusitado, que eu vou falar deles, a minha conclusão, pelo menos para vocês depois, e O Sofredor do Ver, que é um livro maravilhoso que reúne 12 contos da Maura, e que esteve durante muito tempo também sem grande conhecimento público. Hospício é Deus teve uma edição em 65, outra em 68, 91
e aí ele cai no ostracismo. O Sofredor do Ver, que são os contos da Maura, teve uma edição em 1968 e 2012. A Maura ficou sem publicação mais de 50 anos, sendo uma autora que, para os que conhecem literatura, para os críticos, é uma revelação na literatura brasileira. Ela foi escritora revelação com o livro Hospício é Deus, em 65. Mas passaram-se 50 anos sem que ninguém tocasse, mais de 50 anos sem que ninguém tocasse na obra da Maura. E eu tomo contato com a obra dela em 2010, quando essas obras estão na fase do ostracismo. Eu consegui para o estudo uma edição de 68, que daí acho que já é da editora Record, de Hospício é Deus, e comecei o meu estudo da obra dela por esse livro, em que eu não considero apenas a literatura de denúncia, embora isso seja forte, mas a condição da Maura de revelar o que se passava no hospício, no manicômio, é uma inversão daquilo que se faz com os doentes mentais, que eles são sempre vistos, eles são sempre vigiados. É como se a Maura invertesse a câmera e começasse a contar lá de dentro o que é que se passava. Quer dizer, ela não estava só sendo vigiada, mas, de uma certa forma, ela também vigiava, ela também olhava e contava o que estava acontecendo. A relação da Maura com o olhar, com o ver e contar é muito forte. Tanto é que o segundo livro dela se chama O Sofredor do Ver, que é um título estranho também. Esses dois títulos, assim, que provocam uma ruptura do sentido da linguagem, que desviam da linguagem padrão, me levaram a fazer uma abordagem surrealista da obra da Maura. Porque o surrealismo é isso, né? Ele incorpora um desvio de linguagem, né? E que as palavras elas criam um atrito na poesia, pelo menos na literatura. É assim que funciona, provoca um atrito ali, a palavra começa a soltar faísca. Hospício é Deus. A gente se depara com isso, embora não entenda, eu não entendi à primeira vista, isso causa um curto-circuito, é uma faísca, mas que chama a atenção da gente. E mesma coisa o Sofredor do Ver. A Maura, ela se torna conhecida no Rio de Janeiro, não só por esse livro Hospício é Deus, né, que na época foi lançado e teve sucesso, tanto que levou a Maura a ser uma escritora revelação nos anos 60, como ela passa a escrever contos para o Jornal do Brasil, que na época tinha um grande suplemento literário chamado Suplemento Dominical, que reunia assim, nomes de ponta da intelectualidade brasileira, né? O Ferreira Goulart, o Carlos Heitor Coni e outros, né? Esse suplemento ele apresentava uma inovação, né, dentro do jornalismo, não só do ponto de vista da literatura que apresentava os textos e tudo isso, mas também do ponto de vista gráfico. Era um suplemento muito, muito moderno. E a Maura levava, ela às vezes visitava a redação e levava esses contos para lá. Alguns desses contos estão no Sofredor do Ver. Agora, Hospício é Deus. Eu passei grande parte dessa pesquisa, na primeira parte, tentando entender esse título. Eu tive uma ajuda, no fim, depois, diante de tudo que eu li, da filosofia, porque são categorias da filosofia, tanto a loucura quanto Deus, né? E ela faz aí uma aproximação, no meu entendimento, essa é a minha interpretação, de dois conceitos abissais, que é Deus e loucura. Porque nós podemos tentar entender, não é? Existe muita conceituação a respeito do que seja Deus, dependendo de cada crença e de cada um, mas a gente não tem uma certeza absoluta, não é? Um conceito absoluto do que seja Deus. E a Maura trabalha sobre isso. Também acho que pela formação católica dela, ela é uma mulher do interior de Minas Gerais, depois eu vou falar um pouquinho da vida dela, e a loucura também. É uma categoria que, por mais que se estude, ainda hoje é misteriosa, né?
Então, ela faz essa aproximação. E eu me vali um pouco da filosofia, eu usei o livro A História da Loucura, do Michel Foucault, muito no meu trabalho, e lá eu vi uma citação que apareceu para mim, assim, como... Para mim foi um acontecimento, assim, um insight, entre outras coisas, né? É uma citação de um filósofo, de um pensador cristão do século XVI, que diz assim, uma frase dele: o mundo é uma loucura aos olhos de Deus. Eu encontrei nessa frase a conexão da loucura com Deus e do olhar, que eu digo que o olhar para Maura é uma coisa muito importante. Sob o ponto de vista do olhar, eu fiz também uma conexão aí com o surrealismo, que é a literatura surrealista, ela é feita de muitas imagens, dessas imagens impressionantes, né, que eu falo que provocam um curto-circuito. Então, eu fui fazendo uma abordagem ali pelo surrealismo, porque o surrealismo também, ele é o primeiro movimento, se é que a gente pode chamar de movimento, que adota a loucura como obra, né? Os autores loucos, até o surrealismo, eles não eram considerados. O surrealismo, ele tem uma abordagem dessa escrita, às vezes delirante, né? Como é no caso do Gerard Nerval, que é um autor lá do início do surrealismo. O livro dele, Aurélia, é feito numa linguagem delirante. E outros autores, né, como Antonin Artaud, que é um dos papas do teatro contemporâneo, moderno e contemporâneo, que também sofreu por sua condição de doente mental, mas deixou uma grande obra. Ele revoluciona o teatro moderno, né, com a obra dele. Então, o surrealismo tem essa abordagem. E eu fui entrando no universo da Maura com esses instrumentos, né, de análise da linguagem mesmo. Não queria colocá-la só como uma autora louca, a Maura, todo mundo falava, ah, é aquela a louca. Não é a louca da literatura, é a escritora Maura Lopes Cansado. Como é o grande artista, o Bispo do Rosário, né? E Van Gogh e tantos outros. Enfim, são pessoas especiais, com percepção especial do mundo e capazes de grandes obras, como foi bem colocado pela doutora Anísia da Silveira, nesse próprio hospital em que a Maura ficou internada, né, durante muito tempo. A Maura Lopes Cansado é uma moça do interior, uma mulher do interior de Minas, como eu falei. Ela nasceu em São Gonçalo do Abaeté, em 1929, de uma família riquíssima, uma família de fazendeiros. Teve luxos durante a vida dela, a juventude dela, a ponto de ter um avião. A mãe comprou um avião, a Maura quis fazer um curso de brevet, de tirar o brevet, aos 14 anos, e ela teve até um avião paulistinha. O que acontece? Esse avião sofreu um acidente com a Maura dentro e um colega. Durante muito tempo, aí vem assim, olha, aquelas coisas as lendas que se criam quando a pessoa tem algum distúrbio mental. Durante muito tempo, consideraram que a queda desse avião foi o primeiro surto da Maura. Eu fui lendo esse Diário Hospício a Deus e vi que, num determinado ponto, ela conta que quem dirigia o avião naquela hora, naquele momento da queda, foi um colega dela, era um colega do curso de brevet. Então, não tem nada a ver com surto, né? Criam-se muitas lendas e muito estigma. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida, tem convivência com pessoa que tem algum desse tipo de distúrbio, para não considerar, às vezes, uma atitude normal, um comportamento que desvia um pouquinho da rota, da realidade, como sendo, é loucura, surtou. Não, a gente tem que ter um cuidado para não criar também esse estigma. Às vezes é só a expressão mesmo da pessoa, né? E esse acidente da Maura foi considerado surto durante muito tempo. Eu acho até que eu consegui desvendar nessa pesquisa que não foi surto, não. Ela estava acompanhada de um colega e ele que pilotava o avião, não era a Maura. Muito bem, a Maura sofreu esse acidente, depois ela se casou com outro colega, na verdade, com o instrutor do curso de aviação, teve um filho, casou-se, contrariou a família e se casou com essa pessoa aos 15 anos, teve um filho,
E, a partir disso, começa uma série de problemas na vida dela, que levam, primeiro, a ser estigmatizada na sociedade, porque era uma mulher de 15 anos com um filho que se separa, ela se divorcia, isso em 1940, lá em Minas Gerais. E eu acho que isso afetou muito a Maura, sabe? Essa situação. A ponto dela ser rejeitada. Os pais tentam levá-la para um colégio interno, depois que ela se separa, para ver se ela ainda consegue ter uma educação formal, enfim. Mas ela é rejeitada nesse colégio. As famílias que tinham as filhas ali não querem saber da Maura lá dentro. E entre idas e vindas, a Maura ela se interna voluntariamente em Belo Horizonte, a primeira vez. E depois disso, é uma sucessão de internamentos. Ela vai para o Rio de Janeiro, onde ela tem uma vida, digamos, flutuante, que ela passa longos períodos no internamento, né, no manicômio, e períodos que a gente nem sabe o que aconteceu com ela. Ela teve esse filho chamado Cesário, que já é falecido também, e a avó que cria, a mãe da Maura que cria o filho dela, ela o visita às vezes na fazenda. A Maura, aos poucos, foi perdendo a fortuna, né, que depois da morte do pai foi dividida, e ela se tornou assim uma pessoa pobre mesmo, e que passava longos períodos no manicômio, às vezes saía de lá, ficava em algum pensionato, em algum lugar, mas é uma vida flutuante. E isso também me fez fazer uma conexão com uma personagem famosa do surrealismo, que é a Nadja, que o papa do surrealismo, André Breton, escreve um romance sobre a vida de Nadja, que foi uma pessoa real, com distúrbios mentais, por quem o Breton se apaixonou. Então, eu vou fazendo, na minha pesquisa, muitas essas relações, essas coincidências até, que é o paralelismo, né, de vidas, de pessoas que passam por essa situação e que têm uma semelhança, né, no comportamento e na vida, na biografia. Esse, o livro Hospício a Deus, é o livro mais famoso da Maura Lopes Cansado. Mas eu considero o melhor livro dela, O Sofredor do Ver, que, se vocês tiverem oportunidade, ele finalmente, depois daquele vácuo de mais de 50 anos que eu falei para vocês, esses livros foram relançados pela Editora Autêntica em 2015. Quem tiver interesse, vem uma caixinha, assim, um box, vem os dois livros, Hospício a Deus e O Sofredor do Ver. O Sofredor do Ver tem 12 contos. Alguns contos eu considero de linguagem, tem uma categoria que a gente chama de manicomial, que é uma linguagem mais delirante. Eu vou falar um pouquinho deles para vocês. E o outro são contos de uma criatividade imensa. Eu gosto muito da literatura dela, mas onde eu não vi esse deslize, digamos, para essa linguagem mais delirante, né? O Sofredor do Ver é uma condição seguinte, é um homem que está numa praia e observa uma pedra e ele entra num embate com essa pedra. Pode ser uma condição que naquele momento até foi psicótica, não estou afirmando, mas dá pistas. Mas nesse conto ela estabelece uma relação da solidez da pedra na praia, né? A pedra e a condição de durabilidade da pedra, ou até de eternidade, e da efemeridade do homem. O embate é esse, no fim das contas, né? É um conto assim que tem uma pegada assim ontológica, né? Da questão existencial. Isso que até nós ouvimos a Ludmila falando aí, quando ela falou na palestra dela de quanto que nós nos sentimos frágeis nesse momento de pandemia, né? Que é essa efemeridade. O conto se dá nesse embate aí. Um outro conto que deu muito pano para a manga na minha pesquisa, que eu gosto muito, e é o mais conhecido dela, se chama O Quadrado de Joana, que é a história de uma personagem do hospício, é uma colega dela, é uma interna, catatônica, e que essa Joana, ela ficava no pátio do hospital, andando em linha reta, sempre formando um quadrado. Ela passava horas ali fazendo esse quadrado, né? E é uma coisa impressionante, como se ela precisasse daquela coisa mecânica, né? Para que a mente dela tivesse uma lucidez
a partir dessa linha reta, porque ela fala assim, até no conto, né, de uma forma muito poética, tem uma frase assim, que se ela fizesse uma curva, ela já seria considerada maluca. Então, ela fazia os movimentos dela em linha reta, e que ela não tinha o direito de fazer a curva de uma pétala. Eu acho muito bonita essa frase, a curva de uma pétala, né? É um sentido absolutamente poético, assim. Agora, um conto da Maura que tem a ver, que é manicomial, que tem a ver com tudo que ela passou, do ponto de vista da doença mesmo, chama-se A Espiral Ascendente. O que acontece? A Maura, lá no manicômio, às vezes eles faziam teatro, né? Tinha todo esse tipo de arte. A Anísia da Silveira já estava lá, trabalhando com os artistas plásticos. A Maura fazia literatura, que eu considero tudo isso experiências que dão um ordenamento do pensamento. A arte, para as pessoas que têm problemas mentais, a arte dá um ordenamento, organiza o pensamento. É como sair do caos para uma ordem, né? Então, a literatura, a pintura, a música, tudo isso vai favorecer muito essas pessoas, no sentido de ter uma organização do pensamento, sobretudo a literatura, porque a literatura é um encadeamento de pensamentos e de ideias que exige uma concentração, uma atenção que organiza nosso pensamento. Ainda que seja ter uma literatura delirante, mas no fim você vai ter ali um conjunto, né? Que forma um conjunto de ideias. A espiral ascendente acontece o seguinte: numa peça de teatro que resolveram fazer lá no hospital, escolheram um texto de Shakespeare e escolheram Ofélia. E quem era a Ofélia? A Maura. A Maura foi interpretar a Ofélia. Acontece que eles fizeram esse espetáculo ao ar livre, né? Um dia, um domingo, todos lá foram ver. E a Maura, no meio da cena, ela incorpora mesmo a Ofélia. E ela tira a roupa e pula da cachoeira, numa cachoeira, tinha um poço embaixo. Quer dizer, a própria Ofélia, né? Querendo se afogar e tal. Aí, o que acontece? Tem aquele tumulto todo, que isso aí não estava no script, e a Maura é pega e levada para o hospital e dão uma injeção, né? Os medicamentos fortíssimos, porque ela passou por todo esse tratamento, né? E até mais brutos, né? Do caso do eletrochoque, do isolamento, que às vezes eles punham as pessoas em surto em lugares isolados, né? E a Maura pega esse episódio e transforma num conto que se chama Espiral Ascendente. É um conto delirante, do meu ponto de vista, por várias coisas. Aí ele tem uma característica que é relatar a queda na cachoeira. E até graficamente, ela faz isso no conto. A Maura era danada. Ela pega as palavras e ela dispõe de uma maneira que parece uma queda, assim, uma embaixo da outra. Ela começa o conto assim, parece um poema, e termina assim, tá? Eu analisei isso, a minha interpretação, como a própria queda tomando forma dentro do conto. Assim como a Ofélia, que estava lá na linguagem, no texto, ela toma forma com a atitude da Maura despencando lá, né, naquela cachoeira. Muito bem, esses contos, tem mais alguns outros que eu considero manicomiais, mas esses contos me chamaram muita atenção, e tem outros que são contos que eu não inseri assim nessa categoria. Eu posso dizer para vocês que teve um episódio também na vida da Maura, eu já estou indo para o fim aqui da minha conversa, que foi muito marcante, porque em 1972, durante um internamento, ela matou uma colega de quarto. Isso marcou muito a vida dela, né? Ela matou por estrangulamento, com o lençol, né, no pescoço da colega. E aí lá vai a Maura, sai desse hospital, era uma clínica onde ela estava internada em Botafogo nessa época, e ela é levada para uma prisão comum, né? E depois é isolada lá num cubículo, que até uma jornalista depois tem uma entrevista de uma jornalista do Rio que vai conversar com a Maura. Um cubículo sem a menor condição, né, de sobrevivência. O que acontece? Nessa época no Brasil não existia a instituição do manicômio judiciário,
né? Que é para essas pessoas que têm problemas mentais. Elas não podem ficar lá junto com os presos comuns, mas ficam, né? A gente sabe que nas prisões brasileiras tem todo tipo de coisa. A história da psiquiatria tradicional no Brasil, ela é triste, né? É muito como é no mundo. Tem um livro da Daniela Arbex que se chama O Holocausto Brasileiro, que é a história do Hospício de Barbacena, também em Minas Gerais. Barbacena teve durante muito tempo um grande hospício, onde iam todo tipo de gente, para onde levavam todo tipo de gente que não se acertava com a sociedade. Não era o caso da pessoa só ter problema, distúrbio, tinha os que eram doentes realmente, e tinham aqueles que eram mães solteiras, prostitutas, indigentes, muitos indigentes, e que viveram durante décadas como bichos. Isso foi denunciado mais tarde, né? Fizeram uma revisão, porque era um depósito de gente. Esses manicômios eram verdadeiros depósitos de gente, né? E de todo tipo de gente. A Maura teve um pouco mais de sorte, que ela ficou já inserida nesse manicômio do Rio, sorte. Também sofreu, também passou por tudo isso que eu estou contando para vocês, né? Mas ela teve, pelo menos, assim, alguma assistência, pessoas que se interessaram pela literatura dela e por ela. E ela era danada, sabe? Quando ela passava algum sufoco lá no manicômio, ela ligava para os colegas do jornal, ó, e ameaçava a direção, ó, eu vou falar de vocês lá para o jornal. Fazia tudo isso. Os colegas do jornal já sabiam do que se tratava, né? Claro que não iam fazer nada, mas ela fazia assim denúncias, sabe? Ela se sentia assim uma criatura forte, privilegiada, apesar de toda a fragmentação dela. Ela tem momentos assim nos livros em que ela fica muito para baixo, como quando ela diz eu sou a louca de carteirinha, que era de carteirinha mesmo, ou número no uniforme. E ela teve diagnóstico de várias doenças, né? Diz que eu falo, né? Porque a loucura ela é muito mal entendida. Esses distúrbios eles ainda causam muita confusão até para quem diagnostica, sabe? São muitas categorias. Então, uma hora ela é esquizofrênica, outra hora é oligofrênica, que são todas categorias, ela é esquizoide, enfim. Se fosse hoje, seria bipolar também, com certeza. E ela passa por tudo isso, e ainda deixa uma obra. O que eu acho mais interessante na Maura, e de um grande valor, é que, com tudo isso, ela consegue ser uma autora das mais respeitadas hoje para quem conhece literatura. A Maura é comparada a Clarice Lispector, elas são contemporâneas, por sinal. E o pessoal da minha banca, quando teve contato com os contos da Maura, porque pouca gente realmente conhecia, ficaram assim maravilhados, a ponto de um deles, que é o professor Cláudio Willer, que é um poeta famoso, que foi da minha banca, surrealista também, ele me ajudou muito nessa pesquisa, a ponto dele dizer que nunca tinha visto um registro literário como esse, do ponto de vista da linguagem. Ela foge mesmo ao lugar comum, tá? E é isso. Eu tive uma dificuldade muito grande de ter os livros da Maura. O Hospício a Deus foi mais fácil, porque eu consegui num sebo. E esse outro Sofredor de Ver, só para concluir, eu tive a sorte de ter uma edição artesanal de 2012 de um clube de bibliógrafos de Brasília. Quando eu soube que lançaram esse livro, um livro artesanal, eu vou mostrar a capa deles para vocês. Ó, Maura Lopes Cansado, é esse livro aqui, ó. Ele tem umas ilustrações bonitas, é um livro grandão. Ele foi ilustrado pelo Manu Maltês. Esse livro me salvou. Por quê? Porque quando eu quis estudar a obra da Maura, e eu tinha visto contos dela na internet, eu achei que eu conseguiria reunir esses contos, mas tinha na internet, sim, 2, 3 contos dela. Aí eu fiquei desesperada, como é que eu vou abordar a obra da mulher se o livro está fora de circulação? Era uma obra raríssima na época. Eu cheguei a ver cotado em dólar, caríssimo esse livro, não esse que eu comprei. Daí veio essa edição artesanal e eu consegui concluir minha pesquisa. Agora, a Editora Autêntica lançou. Vocês conseguem esse livro pela Autêntica. Mas é isso.
A Maura me deu muitos momentos de preocupação pela abordagem de um tema que era complexo, né? É assim, meio inédito também, porque tinha muita abordagem no livro dela como denúncia, né? Denúncia do manicômio e tal. Mas essa questão da linguagem, assim, era um pouco nova. E me deu alegrias, no sentido de que foi um trabalho importante na minha vida, sabe? Para fazer. Estou aqui falando com você, já falei com muita gente, já estive em Belo Horizonte, no SESC, apresentando. A família da Maura foi lá ver a palestra, aquilo me tocou imensamente, sabe? Os sobrinhos netos dela, lá na plateia, sabe? É como pegar a biografia de uma pessoa que foi excluída, bastante excluída, estigmatizada, e trazer à luz, sabe, através das qualidades literárias dela, sabe? É uma valorização da pessoa, porque essas pessoas sofrem muito estigma, né? Então, para mim, isso foi a maior alegria, foi resgatar a biografia da Maura Lopes pela criatividade, assim, diria até uma certa genialidade, né? Que é uma obra muito diferente e que eu considero como no surrealismo na categoria do maravilhamento mesmo, né? É maravilhosa, é o maravilhamento, é o encantamento que você tem pelo livro, pela literatura. Então é isso, gente. Eu encerro, acho que eu fiz um breve perfil dela, dos livros dela, e aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. E muito obrigada, viu, pelo convite. Muito honrada de estar aqui. Obrigada. Nós é que agradecemos a você, Célia. Como você mesma já disse, está aberto a perguntas. Se alguém se prontificar a fazê-la, fique à vontade aos nossos acadêmicos, aos nossos convidados. Antes que eu passe a palavra para a Ludmila Knuzak para o encerramento das nossas atividades desta manhã, na nossa reunião do mês de novembro de 2020. Eu queria aproveitar a oportunidade, não fazer perguntas, mas agradecer mais uma vez, Célia, a sua disponibilidade de vir até a academia e nos apresentar essa autora, pelo menos para mim, desconhecida, e certamente você criou aqui não só a possibilidade que a gente tivesse acesso ao conhecimento, mas a motivação também para lê-la. Então, muito obrigado pela disponibilidade de participar conosco aqui na academia. Eu que agradeço, gente. Continua aberta a sessão de perguntas para a nossa convidada desta manhã, Célia Musilli, que falou sobre Maura Lopes Cansado, literatura e loucura. Eu gostaria de fazer um comentário. A nossa mente é surpreendente, né? É sempre singular. Nós temos uma organização que nos permite conviver em sociedade, mas todos nós temos essa parte que nos alimenta, e nestas pessoas ela toma a frente da vida da pessoa, né? Não é essa parte disciplinada, organizada, com a qual nós contamos, esses instrumentos mentais que nós temos para conviver, que com estas pessoas, essa parte fica exatamente o contrário, ao inverso. E o que nos surpreende é o que brota de dentro deste mundo interno, que é, vamos dizer assim, a criatividade pura, e como é bom encontrar no caminho pessoas como você que se dispõem a se dedicar à obra apresentada, que está registrada, né? Então, na cultura ela está registrada, mas ela é silenciada, porque ela desaparece. Então, é tão bom saber que há pessoas que se dispõem a fazer uma análise, que se dedicam a entender esse fluxo mental que se transforma em ato criativo e que enriquece a humanidade. Então, eu gostaria de agradecer
e fico imaginando assim a sua motivação, né? O impacto que lhe causou o encontro com o livro, com a obra dela pela primeira vez, a ponto de você se dedicar anos, não é, a esse estudo, né? Então eu agradeço muito e parabéns. Obrigada. Eu estou lendo aqui alguns recados, algumas mensagens que mandam de pessoas que já conhecem a obra dela aí entre vocês, que tem os livros da Autêntica, que tem o Holocausto Brasileiro, que é o outro livro. Fico feliz de saber disso. Vi aqui alguns comentários de pessoas que têm essa vivência, não é? Até de problema na família. Então, tudo isso, gente, é mais para construir um mundo novo também, sabe? Acerca desses problemas. Porque a gente tem que ter uma outra leitura. Passou da hora, né? Passou da hora. Graças a Deus a ciência também está avançando, tá? Talvez no futuro os diagnósticos sejam feitos de forma não tão imprecisa, só pela observação do comportamento como é hoje. Até hoje é assim, tá? Não existe um exame clínico que comprove que a pessoa tem isso ou aquilo. Agora estão pesquisando. Soube até que na Unicamp tem uma pesquisa que pode ter um diagnóstico se a pessoa tem problema ou não. Não existe ainda esse diagnóstico. E quantas coisas não aconteceram por conta desse preconceito, dessa discriminação, que rotula, sabe? Esse é isso, o outro é esquizofrênico, como ela falava, eu sou a louca de carteirinha porque ela foi diagnosticada de 1000 formas, né? As doenças, os nomes mudavam. Então, eu acho isso. Para mim, é uma alegria no sentido assim de poder dar uma luz nessa coisa tão obscura da loucura, né? E quantas pessoas não sofrem do ponto de vista físico, do ponto de vista mental, até chegar a uma situação dessa, né? E são cada vez mais discriminadas. Temos muitos casos na sociedade, inclusive os moradores de rua, muitos deles têm problemas mentais, muitos, sem tratamento, né? Ninguém assume essas pessoas, estão aí sem tratamento, às vezes falando sozinhos. Uma vez eu tive uma experiência aqui na frente do Correio, um senhor parou em frente de um mural que tinha fotografias antigas da cidade e começou a conversar com as fotos. Isso me deu até motivação para uma crônica. É o homem que conversava com as fotografias. Fui saber, claro, ele tinha problemas, mas ele viu ali a escola dele. Tinha uma foto da primeira escola de Londrina, não sei, perto do tiro de guerra, e ele falava, eu estudei aqui. Ele resgatou o passado dele ali. Então, é um mundo, sabe? Se a gente for se debruçar nos casos, a gente vai descobrir não só um problema, como uma riqueza também, de conteúdo, de sensibilidade, sabe? Então, a gente tem que ter um olhar para essas pessoas também, na sociedade. Mais alguma pergunta para a nossa palestrante, antes que eu passe a palavra para a nossa presidente para o encerramento dos trabalhos? Possibilidade de falar alguma coisa? É o seguinte, em primeiro lugar, eu quero parabenizá-la pelo importante pronunciamento e até sugerir para dar uma conclusão em outros encontros, porque essa matéria é muito dinâmica sobre todos os aspectos, mas com uma necessidade de maior elucidação desses problemas, que são graves para quem vive, mas que se trata de um grave problema social que deveria sensibilizar mais as autoridades, que, de um modo geral, têm demonstrado certo descaso com isso. Então, uma conclusão, um outro pronunciamento para nos abeberarmos mais dessas informações. É isso que eu tenho a dizer. Olha, vou deixar uma sugestão. Eu posso votar tranquilamente. Acho que seria interessante, se vocês quiserem conversar mais sobre essa questão de como isso é visto mesmo pela sociedade, como é tratado pela ciência, acho que seria o caso de convidar um psiquiatra também. Dr. Marcelo Castro, que é uma pessoa que eu conheço, ele eu acho que poderia, ele é amigo do Marco Fabiani, que é aqui da academia também. Eu acho que ele poderia, em algum momento, ele faz um trabalho legal de cinema e psicanálise, ele tem umas sessões de cinema e psicanálise, né, que ele faz, e eu acho que daria uma abordagem bacana.
Aí, assim, a minha experiência, gente, é mais com a literatura da Maura, né? Como eu falei, com a obra mesmo. Agora, para falar desses problemas e de ter uma abordagem, assim, mais psiquiátrica mesmo, acho que seria interessante convidar. Aí a gente faria uma dupla, quem sabe, em vez de cinema e psicanálise, literatura e psicanálise, psiquiatria, sabe? Eu acho isso. Eu acho que dá para fazer uma dupla, que daí teria um enriquecimento da pessoa que conhece isso do ponto de vista científico, né? Da medicina mesmo. Né? Eu sou uma jornalista, eu sou que, enfim, fiz uma pesquisa, né, em cima da obra de uma autora com esse tipo de problema. Mas, como eu falei, desde o começo, me pega pela linguagem. Foi importante, muito importante. Parabéns. Eu que agradeço, gente, a atenção, viu? Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês, tá? E desejo que o trabalho de vocês continue, frutifique, porque é importante. Olha que manhã gostosa, né? Em vez da gente estar preocupado com os problemas do mundo, a gente passou a manhã aqui conversando, ouvindo música, maravilhoso, né? Da Sandra Delalo, as palestras também, as leituras foram muito boas. É isso, é melhorar o mundo, né? Como a gente tem a arte e a literatura, a gente tem essa, não digo obrigação, né? Mas esse prazer de melhorar as coisas através desses instrumentos. Obrigado, Célia. Eu vou passar a palavra para a Ludmila para os nossos encerramentos dos nossos trabalhos desta manhã. Em meu nome, agradecer a presença de cada um para a nossa reunião ordinária na modalidade remota da Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina.